Se sua equipe de vendas vende menos do que poderia, não é falta de talento, é falta de estrutura. Porque vendedor bom, ele não nasce pronto, ele precisa de muito treinamento. Hoje, a maioria das empresas, ela deixa de vender não porque não tem produto ou pelo preço. Ela não vende porque ela não tem objetivo claro, ela não tem um processo, ela não tem rotina, não tem treinamento e não tem acompanhamento. O vendedor, ele é bom, cara, ele quer performar, mas ele não sabe como fazer. Isso não é culpa do teu vendedor, não é culpa da equipe. Isso é o problema do gestor, isso é culpa do método. Porque empresa sem método, ela cresce no improviso. E hoje eu quero te mostrar de forma clara e objetiva 5 pilares para montar um time de vendas que bate meta sempre, mesmo se tu começar a fazer isso amanhã. E esses 5 pilares são validados pelos centenas de alunos que passam pelas nossas imersões aqui na Escola de Negócios. E sabe o que acontece com quem usa? Sempre dá certo. Então nesse vídeo você vai aprender a, número 1, como criar metas de verdade. Como montar uma rotina comercial que vai levantar a tua conversão e vai aumentar o teu fechamento de vendas. Como treinar o teu time sem perder longas horas fazendo isso. E como acompanhar vendedor sem microgestão, sem estar em cima dele todo o tempo, mas como acompanhar esse cara para dar resultado. E como criar incentivos que realmente aumentem o resultado da tua equipe. Vamos direto ao ponto, vamos começar com os 5 pilares. E o primeiro é óbvio que é meta. E não existe um time forte com uma meta fraca. E ninguém vai vender mais se tu disser, vou vender mais aí, ou aumenta a minha taxa de conversão, aumenta a minha receita. Cara, qual que é a tua meta de venda real? Quanto que o teu vendedor tem que vender hoje, essa semana, esse mês? Cara, tenha isso claro, e o teu vendedor precisa ter isso mais claro ainda. Quando a tua meta é subjetiva, a entrega também é. Quando ele não sabe o que tem que vender, obviamente que ele não vai vender. E aqui está o segundo maior erro do vendedor, ele só tem meta de resultado. Tu precisa ter meta de atividade também, porque a atividade vai entregar o resultado. É óbvio, se ele fizer o processo, ele vai ter resultado. Então, além da meta de resultado, qual que é a meta de atividade? Felipe, mas o que é meta de atividade? Meta de atividade é o que ele tem que fazer para atingir o resultado. É fazer 20 reuniões de venda? É fazer 5 ligações para fechamento? Quais são os fatores e os processos aqui que o teu vendedor tem que fazer que vai entregar o resultado? E aqui também tem que ter meta. Porque se tu não tiver meta de processo de atividade, dificilmente tu vai bater essa meta de resultado. Aí sim, meta de resultado é novo cliente, a taxa de conversão, é faturamento. Isso aí tá certo. Isso a galera até entende como fazer. Mas o problema tá aqui. Quais são as atividades chaves que o teu vendedor tem que executar para atingir esse resultado? E por que isso funciona? Porque o vendedor, assim como tu não controla o resultado, mas tu controla o processo que vai dar contra o resultado. Tu até pode fazer o processo e não ter resultado, mas ao longo do tempo isso vai te dar assertividade e previsibilidade. Vamos supor que a taxa de conversão do teu vendedor seja 20%. Isso quer dizer que a cada 5 reuniões que ele tem de venda, ele converte em uma venda. Então, se ele fizer 5 reuniões, é uma venda. Se fizer 10, tende a ser 2 vendas. Se ele fizer 15 reuniões, tende a ser 3 vendas. Cara, eu posso fazer 15 reuniões e ter 2 essa semana, porque é o processo. Mas eu dominando o processo, provavelmente eu vou ter esse resultado. Então, tua meta tem que ser também de atividade, a meta de processo, para que teu vendedor tenha resultado. Agora que tu tem uma meta clara, não só de resultado, mas também de atividade, sabe o que está faltando para ti? É rotina. Porque a rotina dá disciplina de execução. Porque sem rotina é só desejo. E aí vamos para o pilar 2, rotina diária clara. Porque rotina não é controle, ele é multiplicador de performance. E é aí que grande parte dos empreendedores e gestores erra, meu. Ele deixa tudo na mão do vendedor. Responder o WhatsApp, fazer ligação, atrair lead, fazer reunião de venda, tá tudo na mão dele. E sabe o que acontece, meu? Ele se dispersa. Ele desfoca as atividades dele, ele desfoca o trabalho, ele não presta atenção no processo e aí ele não vai ter resultado. É muita dispersão, é baixa conversão e é perda de produtividade. Tu precisa organizar a tua estrutura de rotina. Como que eu divido aqui na escola? Em 3 blocos. Ele inicia amanhã organizando o funil dele. Quais são os leads que ele vai contatar? Ele organiza as atividades e ele faz uma prospecção inicial dos contatos que ele vai contatar ao longo do dia. Depois que ele fizer isso na primeira hora da reunião, aí ele vai para as ligações e agendamentos. Ele vai trabalhar, né? Ele vai prospectar esse cara dentro de um funil real, um passo a passo, um WhatsApp, ligação em diferentes contatos. E aí, lá no final do dia, eu deixo o último bloco, que é para passar para o CRM tudo que ele fez ao longo do dia. 3 blocos simples. Ele organiza o dia, ele faz a gestão das suas atividades
E aí no final do dia ele organiza o que ele fez para amanhã ele começar com tudo organizado. E por que isso funciona? Porque é um bloco claro para cada atividade. Ali muda a energia dele, ele entra no tom responsável e isso dá organização. Porque se tu deixar teu vendedor só prospectar quando ele vai ter tempo, ele nunca vai ter tempo para prospectar. Por isso que o funil está sempre vazio, ou por isso que ele está desorganizado, por isso que os teus vendedores não colocam contato no CRM. Mas rotina sem treino não vai sustentar o teu crescimento. O teu time precisa de musculatura, ele precisa treinar. E esse é o terceiro pilar, o teu time precisa treinar. Cara, os piores times de futebol, o futebol lá da várzea, os caras que são muito ruins, meu, os caras trabalham durante o dia e jogam futebol no final de semana, só perdem campeonato. Esse cara treina toda semana e o teu time comercial não treina. Atleta de elite, seleção, meu, time profissional treina todos os dias, várias vezes ao dia. E aí, tu quer que teu time comercial seja a várzea, ou pior que ela, ou seja uma seleção de talento? Para isso, tu precisa treinar. E treinar não é contratar um workshop de venda, não é contratar um palestrante, cara, treinar é método. Primeira coisa, monta uma estrutura de venda. Como é que o teu time faz um pitch? Como é que ele resolve a objeção? Como é que ele começa uma conversa? Cria essa estrutura, a gente chama de playbook comercial ou manual de venda. O teu time tem que ter esse manual claro e tu vai treinar toda a semana. Como que eu resolvo a objeção? Tá lá, tá na estrutura do teu manual. E daí tu vai fazer, e teu time vai fazer e vai refazer. E muito roleplay. Aprenderam a resolver a objeção? Agora fulano resolve a objeção do ciclano. Ciclano resolve do beltrano. E faz o teu time treinar. É nesse momento aqui que tu tá construindo as melhores taxas de conversão. Porque é só com o time treinado que ele consegue trazer mais propostas para muito mais fechamento. Tu quer uma estrutura simples para fazer isso em 30 minutos? Explicação rápida com a tua equipe, 10 minutinhos, 15 minutos para eles treinar e fazer esse roleplay, essa simulação, e 5 minutos para feedback. O que funcionou e o que não funcionou. Pronto, tu não consegue 30 minutos para treinar teu time todos os dias? E por que isso funciona? Porque o teu time ele vai estar mais confiante. E se ele tiver mais confiante para resolver a objeção, para mostrar o teu produto, mostrar como tu resolve, ele vai ter melhor taxa de conversão e ele vai vender muito mais. E times que treinam 30 minutos por semana, cara, 30 minutos por semana, eles aumentam entre 15 a 30% a taxa de conversão. Não porque eles estão mais motivados, mas porque eles sabem o que fazer. Esses caras, eles dominam o jogo. Depois do treino, vem o acompanhamento. É aqui que o gestor comercial brilha, é aqui que o empreendedor ele mostra que o cara é bom. É no nosso quarto pilar, acompanhamento semanal. O que não é acompanhado não melhora. Mas Felipe, se eu ficar acompanhando o meu vendedor, eu não vou parecer que eu estou fazendo microgestão? Não, meu. Porque acompanhamento não é ficar controlando o que ele está fazendo. Acompanhamento é gestão desse teu vendedor. E aí tu vai olhar para o CRM dele e vai entender e ajudar ele a entender o funil dele. Quantas oportunidades foram abertas, qual foi a taxa de conversão, aonde que a maioria dos contatos está morrendo, ela está morrendo e qual o estágio do funil. Aí tu vai ajudar o teu vendedor a olhar para a carteira dele com clareza, com foco e entendendo aonde que ele precisa melhorar dentro dessa jornada para ele converter mais. E por que isso funciona? Porque ele vai ajudar o vendedor a ter uma cabeça de gestor. Ele vai evitar que essa oportunidade ela morra e ela vire negócio. Por exemplo, se o teu vendedor está mandando 7 propostas, mas tá conseguindo fechar uma, será que não está faltando o acompanhamento? É entender essa jornada e poder atuar com gestão, aonde que ele realmente precisa melhorar para melhorar a performance dele. Mas Felipe, como é que funciona a escola de negócio? Cara, na escola de negócio a gente trabalha hard aqui. Toda segunda-feira de manhã a gente tem uma reunião para organizar o funil da semana. Porque eu sei a taxa de conversão de cada vendedor, e se eu sei a taxa de conversão de cada vendedor, eu vou trabalhar dentro do processo. Eu sei que se o cara, se ele tem uma taxa de conversão de 20%, eu preciso ter X pessoas no funil dele essa semana para que ele tenha X vendas lá no final. Eu sei disso já antes de começar a semana. Então, a gente abre a agenda na segunda-feira de manhã e organiza todo o funil dele para essa semana. E todo dia às 8h30 eu faço uma daily com o meu vendedor para saber como é que ele está performando. E é muito simples, cara. É 10 minutos, não mais do que isso. É o que tu fez ontem, o que tu vai fazer hoje e se tem impedimento. O meu trabalho é resolver impedimento dos meus vendedores. Mas o trabalho deles é performar. Eu não quero historinha. Eu não quero, falei com a Maria e ela disse que não sei o que lá. Não. Cara, quantos contatos tu fez ontem? Quantos que tu avançou no funil? Quantos tu levou para fechamento? É simples. É 10 minutos, todo mundo fala performance e deixa os caras trabalhar. Não vai encher o saco do teu vendedor, faz a reunião diária e deixa eles trabalhar. E aí, todos os dias e na sexta-feira à tarde a gente treina. Eu vou lá no CRM, eu tento entender qual o estágio do funil eles essa semana não performaram como deveriam. A gente volta pro nosso playbook de vendas e a gente treina. Porque sexta
terça-feira às 4 da tarde, concorda que se tu não é Ambev, ninguém vende pra ninguém. Então esse meu time comercial vai pra uma sala e vai treinar. Vai treinar objeção, vai treinar pergunta de situação, vai treinar pergunta de problema, para que eles na semana que vem eles performem ainda melhor. Essa é a nossa rotina, é esse o nosso acompanhamento. E vamos pro último pilar, pilar 5, incentivos claros. Porque incentivo certo ele muda comportamento, mas o incentivo errado ele vai matar a performance da tua equipe comercial. E a regra básica, a tua comissão tem que ser objetiva, clara, transparente. Não tem que fazer muita conta, não tem que ser vende isso, vende aquilo. O vendedor tem que saber real, cara, quanto que ele precisa vender para quanto ele tem que ganhar. Porque ele trabalha assim, performando com o objetivo dele. O objetivo dele não é vender mais para ti, mas é trocar a casa, comprar o carro, fazer aquela viagem. E se ele consegue fazer essa conta clara para ele, ele sabe quanto que ele tem que performar para poder fazer o sonho dele acontecer. Se o maior erro do vendedor é não ter uma meta clara e objetiva, o segundo maior erro é bonificar só resultado. Lembra? Resultado é feito de entregas consistentes. E eu vou bonificar o comportamento que eu espero. Se eu espero que o cara coloque as informações no CRM, eu tenho que ter uma porcentagem, mesmo que pequena, da bonificação para o cara que está fazendo isso certo. Se eu espero que o cara tenha que marcar reunião de venda, marque X reunião de vendas no mês, eu vou bonificar, mesmo que pequeno, eu vou bonificar aquele comportamento. Porque se eu espero que ele tenha aquele comportamento, eu tenho que também bonificar o comportamento correto. Claro que o maior espaço do comissionamento e bonificação tem que fechar para resultado. Sim. Mas será que 20% aqui eu não posso bonificar a performance dele também? Porque o incentivo, ele não substitui o método, ele só encaixa no método para potencializar o resultado. Para encerrar essa conversa aqui, tu tem que entender que a tua equipe vende mais quando tem método. Não é motivação, não é talento, é técnica, repetição e acompanhamento. Resumindo a nossa conversa de hoje, os 5 pilares são: número 1, cara, meta clara. Meta de resultado, mas meta de atividade também, porque esse cara tem que ter meta para saber o que ele tem que fazer para ter o resultado. Número 2, rotina diária. Esse cara tem que ter uma rotina clara. Quando que ele abre a agenda, quando que ele vai chamar o contato. Se deixar para ele se organizar, ele não vai se organizar e é teu papel ajudar ele a organizar a rotina. Número 3, treinamento semanal. Equipes que treinam 30 minutos por semana, eles aumentam entre 15% a 30% a taxa de fechamento deles, porque eles sabem o que tem que ser feito. Acompanhamento. Quarto, porque um time é forte só se tem um gestor forte que está presente, ensina o time e dá uma cabeça de gestor para a equipe. Por isso eles precisam de acompanhamento. E número 5, incentivo correto. Não é só o incentivo sobre o fechamento, mas é o incentivo também sobre o comportamento esperado da tua equipe. E se você quiser sugerir um outro tema que não falamos hoje, é só comentar aqui embaixo que a gente vai pegar a tua sugestão e criar um conteúdo para esse canal. Porque o objetivo desse canal é simples, é ensinar empreendedores a escalar e crescer o seu negócio com método, clareza e previsibilidade. Sem achismo, sem receita mágica, sem ilusão. E se isso fez sentido para você, se inscreve nesse canal, deixa teu like, compartilha com alguém que tem que saber sobre isso e bora construir empresas de verdade.